Noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa casa espírita para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Vou iniciar essa noite fazendo a prece de Cáritas. Aqueles que puderem sentar, cerrar um pouco os seus olhos. Os que não puderem, façam em pensamento e em vibrações positivas para essa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação. Aí, lei de conservação, a gente olha e fala, nossa, como assim conservação? É para conservar mesmo, né? Porque quando a gente tem algum risco que a gente corre, a gente se conserva, a gente se preserva para que não aconteça nada de prejudicial para nós, né? Então, no item 1, instinto de conservação. Kardec pergunta para os espíritos: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e noutros é racional. E aí, por que a gente faz essa comparação? Então, por exemplo, eu estou lá na minha casa e aí eu acendo o fogo, vou fazer lá uma comida. Eu, como já sou adulta, não vou colocar a mão na panela quente. Por quê? Porque eu sei que se eu colocar a mão na panela, eu vou queimar o meu dedo. E nisso eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma preservação, que é uma lei de conservação. Diferente de uma criança, né? Se uma criança chega perto do fogão, se nós adultos não estivermos, ela vai mexer no fogão, ela vai mexer na panela, porque ela não tem esse instinto ainda de conservação. Ela não tem esse instinto ainda de preservação, porque ela não tem vou colocar como sabedoria, que hoje nós adultos já temos, né? Em alguns momentos na nossa vida, em algumas situações, nós também agimos como criança, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a resolutiva daquela situação, e aí às vezes ou a gente faz o que não é necessário para aquele momento,
Ou a gente, às vezes, como diz às vezes no popular, enfiamos os pés pelas mãos, né? E aí no item 2, nos meios de conservação. Na questão 704, Kardec pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E aí os espíritos respondem: sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios, e por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. E a gente pode fazer uma comparação dessa questão no nosso próprio país, né? E não só no nosso país, a gente pode olhar de uma forma mundial. Em algumas situações, algumas pessoas têm muito, tanto bem material, quanto alimento, quanto vários tipos de conforto. E se nós formos olhar em outro lado, outras pessoas passam necessidade, e às vezes até necessidades básicas de alimentação, de moradia e de muitas outras questões. E aí a gente pensa, mas por quê? Será que Deus é injusto? Como nós somos espíritas, nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Então a gente veio aqui nesse plano, né, com uma missão, cada um tem a sua, né, e aí a gente vai caminhando. Mas não tira a nossa responsabilidade se hoje nós estamos com uma condição um pouquinho melhor que o nosso irmão, não custa nós fazermos uma caridade para ajudarmos o nosso próximo. E aí a caridade, em muitas situações, não precisa ser só a caridade material. Às vezes a caridade de uma palavra, né? Hoje, no meu dia de trabalho, um senhor veio conversar comigo, né? E aí agora nós estamos aí no meio de um momento não tão agradável, mas assim, ele está sendo um momento muito rico de aprendizado, né? E aí eu conversei com esse paciente, com esse senhor, por 3 minutinhos. Ele é um senhor de 63 anos de idade, e aí ele olhou para mim, o olho dele cheio de lágrimas, e ele me disse: nossa, moça, muito obrigada, você foi tão atenciosa comigo, você fez tanto por mim. E eu fiquei sem ação perto desse senhor, porque eu não fiz nada para ele. A única coisa que eu fiz foi, ele me fez uma pergunta, e eu parei pacientemente e respondi para ele. Então, às vezes, isso também é uma forma de caridade. Isso também é uma forma de que eu possa dar para outra pessoa. Dar um pouco de carinho, dar um pouco de atenção. Eu não perdi nada com isso, não fiquei sem nada por isso e fiz uma pessoa feliz. Então, eu posso também ofertar ao meu irmão, às vezes sendo um pouquinho paciente, tendo um pouquinho de sabedoria para ouvir naquele momento de necessidade. Na questão 707, Kardec pergunta: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Né? E aí os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos: buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza, né? E aí ele complementa aqui: há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o dos outros. Porque quando nós estamos em momentos de plenitude na nossa vida, né? Quando nós estamos empregados, quando nós estamos lá com o nosso armário farto, quando não temos ninguém com saúde, nossa, nós vivemos em vento em polpa, né? Tudo está bem, tudo está perfeito. A partir do momento que acontece uma pequena coisa na nossa vida, acordou e bateu o dedo e machucou o dedinho do pé,
Aí já maldiz, já diz que a vida está ruim, que tudo está negativo, que Deus não tem dó, que Deus não ajuda. Então a gente precisa aprender que tudo na nossa vida passa, tanto as coisas boas, mas principalmente que as ruins também passam. Só que o que nós seres humanos a gente presta muita atenção, né? A gente às vezes passa 1 ano, 2 anos sem nenhuma tribulação na nossa vida, né? Eu não vou nem chamar de tribulação. Eu falo de... A gente fica 2 anos ali com uma vida estagnada. Não muda nada, nem para melhor, nem para pior. E a gente está acostumado ali com aquele ritmo. Acontece alguma coisa ali, vamos supor que perdeu o emprego. Nossa, aí já começa a maldizer, começa a reclamar, começa a falar que nada dá certo, que o vizinho consegue isso, que o vizinho consegue aquilo. E aí a gente está fazendo o quê? Nós estamos nos anulando e olhando o além. Sendo que a gente às vezes precisa olhar o nosso interior, que é o que mais que é o que mais vale a pena, que é o que vai fazer o nosso crescimento, primeiramente espiritual e depois moral, para que a gente consiga levar aí a nossa caminhada um pouco mais tranquila, né? E aí na questão 708, Kardec pergunta para os espíritos: não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem? E onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? E os espíritos respondem: é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer, e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus. Se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade, se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Dependendo do que a gente está, dependendo qual seja a situação que a gente está passando na vida, a gente às vezes não consegue enxergar, né? Então a gente às vezes tem um caminho para a direita, a gente não consegue ver, tem um caminho para a esquerda, a gente não consegue ver. A gente só consegue enxergar às vezes aquela coisa negativa que não está tão boa na vida da gente. Mas tem muitas outras coisas, um simples agradecimento a Deus, porque se hoje eu estou passando por uma situação negativa, Deus me deu a benevolência de estar aqui mais um dia nesse plano, de olhar para o céu, de olhar para uma estrela, de olhar para uma flor, mas a gente tem tanta coisa boa para agradecer e em alguns momentos a gente não consegue enxergar isso. A gente só consegue enxergar a negatividade e assim a nossa caminhada fica um pouco mais difícil. E aí no item 3 ele coloca gozo dos bens da terra. Na questão 712, Kardec pergunta: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? E aí os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Por quê? Gente, quem vai falar que não gosta de passear? Eu, assim, particularmente não gosto de shopping, né? Agora que tá tudo fechado, para mim não tá fazendo muita diferença. Mas quem não gosta de comer uma comida diferente, no restaurante diferenciado, de fazer uma viagem? Todos nós gostamos e merecemos coisas boas, né? O que nós precisamos ter é o limite, né? Então, eu às vezes brinco em casa, gente, não precisa comer um bolo inteiro. Eu posso comer uma fatia simples do bolo, que ela vai me satisfazer da mesma forma. Eu não preciso ter ali a gana, né, a gula e comer um bolo inteiro. Porque aí nisso eu estou passando pela tentação e eu estou conseguindo resistir a ela, né? E isso não é fácil para nós, né? Porque aí a gente às vezes perde um pouco da noção, a gente perde um pouco do que é o limite, do que não é o limite, né? E isso também se encontra na lei da conservação, é uma forma de nos conservarmos. Quando nós nos conservamos, nós nos preservamos, né? Na questão 714, Kardec pergunta: que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos? E os espíritos respondem:
Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. Bem próximo da morte, por quê? Da morte do corpo físico, porque se nós exagerarmos nas coisas, se nós não tivermos um controle, nós iremos denegrir a nossa saúde e gradativamente nós iremos adiantar o nosso processo de desencarne. Na questão, e aí a gente passa para o item necessário e supérfluo, né? Na questão 715, ele pergunta, né? Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: o sensato o conhece por intuição, e muitos conhecem à custa de suas próprias experiências, né? Então, assim, eu sou mulher, mas assim, não tenho aquele fanatismo que a maioria das mulheres tem. Ah, eu preciso ter 30 pares de sapato. Primeiro que no meu guarda-roupa não cabe, né? Então, não preciso de 30 pares de sapato. Segundo, que 2 pares está o suficiente, 2, 3 pares. Uso um, guardo o outro. E aí, como o meu espaço é pequeno, eu ainda tenho a lei do só compro o outro quando eu doar ou jogar fora. Se eu tiver um que eu já não gosto mais, já usei bastante, eu dou para uma pessoa que vá fazer um bom uso dele. Se ele já está estragado, eu descarto. Mas não preciso ter essa ganância, vamos colocar assim, como ganância. Porque a gente vai vendo pela experiência, né? No nosso dia a dia, o sensato ele tem essa intuição. Mas quem não, vai vendo pela experiência. Compra 1, 2, 3, 10 e às vezes são coisas que não tem necessidade, né? Que são supérfluas, que a gente pode passar sem, né? Na questão 717, também ainda no supérfluo, ele pergunta, né? Kardec pergunta: que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? E aí os espíritos respondem, né? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Né? A gente às vezes ouve, né, várias situações. Houve um escândalo político que pegaram não sei quantos milhões que era destinado para famílias carentes, para investimento em hospitais, para investimento nisso, né, ou naquilo que seria necessário para a população com uma condição diferenciada. E essas pessoas, elas desconhecem a lei de Deus, porque tudo nesse nosso plano tem a lei do retorno. Então, o que eu fizer para o meu irmão, ele vai retornar para mim. Então, se eu fizer coisas boas irão me acontecer. Se eu fizer coisas não boas também irão acontecer. Mas é porque Deus é injusto comigo? Não, eu que semeei, né? Se eu semear sementes de flores, colherei flores. Agora, se eu semear espinhos, também colherei espinhos, né? É o ciclo da nossa existência. Na questão 718, agora a gente já entra na privações voluntárias e mortificações. Na questão 719, Kardec pergunta: o homem é censurável por procurar o bem-estar? E os espíritos respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera a procura do bem-estar se este não for conquistado a expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as forças físicas. Então a gente trabalha, eu vou trabalhar bastante porque eu quero comprar um carro novo. Ok, Deus se agrada disso. Por quê? Porque eu estou trabalhando, estou fazendo meu sacrifício para comprar um bem que vai usufruir tanto eu e minha família. Desde que eu não tenha prejudicado ninguém para conseguir aquele bem, isso é bem visto aos olhos do nosso Pai maior. Na questão 726, Kardec pergunta: se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportarmos, poderemos elevar-nos pelos que criarmos voluntariamente? E aí os espíritos nos respondem: os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Então eu não preciso ir procurar me martirizar, não preciso me autoflagelar como alguns povos antigos faziam,
para que Deus tivesse compaixão. Não preciso, eu já tenho as minhas provas, né? Nós, né, já temos as nossas provas e as nossas expiações do nosso dia a dia. Já isso já basta, não precisamos buscar, né, mais nenhuma outra situação para que Deus tenha pena, piedade de nós. Isso não é necessário, né? E aí tem um finalzinho aqui que eu vou ler. E aí ele coloca assim, que vistam o indigente, né? Ao invés de eu fazer o meu autoflagelo, ao invés de ficar, ai meu Deus, eu sou uma coitada, que eu vá fazer algo por alguém que necessite, né? Que é o que eu já comentei um pouco com vocês. Que eu vá fazer um voluntariado, que eu vá fazer uma caridade, ou que eu ouça uma pessoa, também já estou fazendo caridade. E que assim a gente consiga fazer com que a lei da conservação ela nos dê medo quando tenha que ter medo, né? A gente não pode deixar o medo nos dominar, mas nós temos também que o medo é uma trava, né? E aí eu seguindo um pouco o meu medo, eu não vou, por exemplo, pular do 20º andar do prédio. Por quê? Porque eu sei que se eu pular do 20º andar do prédio, eu vou chegar lá embaixo já indo para o outro plano, né? Já cheguei no outro plano. Então eu preciso ter um limite. E aí quando eu respeito esse limite, eu chego no meu objetivo da lei da conservação. Eu agradeço a todos, né, por mais essa noite. Peço aos que puderem para fechar os olhos, para agradecermos a Deus por essas palavras. Agradeço a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais essa noite, mais essa palestra e mais esses esclarecimentos para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus, gratidão por mais essa noite.